dos versículos 11 a 26. Evangelho de João, capítulo 11, de 11 a 26. Vamos aguardar os irmãos fazendo os seus propósitos, né? Eu sempre falo desse momento de entrega de dízimos, de ofertas, de primícias, é um momento de culto ao Senhor também. Havia momentos específicos na nação de Israel, quando o povo vinha para trazer os seus dízimos. Eram momentos solenes, momentos de consagração ao Senhor, porque eles entendiam que aquilo que eles estavam trazendo ao Senhor iria redundar em bênçãos para eles. E nós cremos assim também, né? Diz assim a palavra de Deus: disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que, enquanto pedires a Deus, Deus te concederá. Disse Jesus: teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta: e eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu isto? Irmãos, temos considerado com os irmãos algumas mensagens neste texto da palavra de Deus, do Evangelho de João, no capítulo 11, mostrando alguns obstáculos que Jesus precisou romper durante a ressurreição de Lázaro. Estamos aí falando do terceiro obstáculo, ou seja, Jesus enfrentando a incredulidade. E na ministração anterior, nós vimos que a incredulidade, ela afasta o homem de Deus, afasta a mulher de Deus. E mostramos, ou procuramos mostrar um perfil de como é que estamos nos afastando de Deus, considerando algumas coisas. Uma delas, eu disse que nós estamos nos afastando de Deus quando estamos frustrados com o Senhor. Nós achamos que Deus nos abandonou numa determinada situação, quando nós mais precisávamos dEle. E simplesmente começamos a sentir que Deus não se importa mais conosco, ou não se importava mais conosco. Devemos saber que Deus jamais nos abandonou e que Ele cuida de cada um de nós nos seus mínimos detalhes, ainda com os nossos erros, os nossos fracassos e as nossas falhas. Nós vimos no Salmo 34, que o Senhor está perto daqueles que têm um coração quebrantado, que salva os de espírito abatido. E o Senhor, e o justo, ainda que venha passar por muitas adversidades, o Senhor, de acordo com este salmo, livra ele de todas. Nós vimos também que nós podemos estar nos afastando de Deus quando vivemos em mornidão espiritual. Muitos de nós, com o passar do tempo, simplesmente deixamos o primeiro amor, aquela prática do primeiro amor. Foi isso que Jesus reclamou da igreja de Éfeso, quando ele disse: tenho contra ti que deixaste o teu primeiro amor. E o nosso esfriamento, com certeza, ele fará com que o Espírito Santo apague dentro de nós, ou perca o seu poder de ação na nossa vida. Nós precisamos pedir a Deus que restaure a nossa vida, que tire essa mornidão espiritual dos nossos corações. Nós citamos um exemplo no livro de Jó, que é o exemplo da árvore que, mesmo cortada, ela torna a brotar os seus renovos quando a água chega sobre ela, e as suas raízes, elas podem até mesmo parecer que estão velhas, mas elas não vão morrer no chão, mas elas vão brotar. E assim é a vida nossa. Muitas vezes estamos como esta árvore seca, aparentemente sem vigor. Nós podemos ser restaurados pelo Senhor e podemos voltar a ter uma vida de abundância na presença dEle. E falamos também que nós podemos estar afastados de Deus quando não mantemos uma vida de oração e de intimidade com Deus, que tem sido o tema da nossa campanha, né?
Quando Jesus disse, entra no teu quarto, fecha a porta e ore a teu Pai, e que está no céu, ou que está em secreto, e teu Pai que te vê em secreto, te recompensará. Ou seja, quando deixamos de orar, quando deixamos de falar com Deus, nós abrimos uma brecha para que o diabo entre na nossa vida, ataque a nossa mente e nós iremos nos distanciando cada vez mais de Deus, ao invés de nos aproximarmos dele. Por isso que Jesus disse que nós devemos orar, porque a carne é fraca, mas o espírito está pronto. Ou seja, nós precisamos dessa renovação, voltando para Deus, não permitindo que essas dificuldades venham nos afastar do Senhor. Eu quero colocar ainda mais duas coisas nesta noite que podem fazer com que nós venhamos a nos afastar de Deus. A primeira delas, quando deixamos de meditar na palavra de Deus. Nós temos aqui, irmãos, um sinal muito importante. Ele age como termômetro, nos alertando de que estamos nos afastando do Senhor. É a falta de contato direto com a palavra de Deus. A leitura da palavra de Deus nos trará conhecimento de Cristo, ela irá confrontar os nossos pecados, além de trazer correção aos nossos pensamentos errados e desconectados com Deus. Quando gastamos tempo com a palavra, nossas emoções e nossas ações serão transformadas e com isso nós passamos a viver uma vida que vai glorificar o nome do Senhor. Quando Paulo escreve a sua primeira carta a Timóteo, ele fala algo interessante, ele diz, procura apresentar-te a Deus como varão aprovado, que não tem de que se envergonhar, e que maneja bem a palavra da verdade. Ou seja, ele está dizendo, Timóteo, você precisa ter contato com a palavra, você precisa saber manejar a palavra. E na segunda carta, falando também ao mesmo Timóteo, o apóstolo, ele reitera a importância das Escrituras para se manter uma vida cristã saudável. Quando ele diz, toda Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Esse texto está na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, de 18 a 19. Olhando para o Antigo Testamento, nós iremos ver alguns homens de Deus que também tiveram esse contato com a palavra. Eu vou citar aqui a exemplo o nome de Davi. Esse homem foi chamado o homem segundo o coração de Deus. E ele fazia da palavra de Deus a sua meditação constante e diária. No Salmo 119 ele fala assim, como eu amo a tua lei, nela eu medito o dia inteiro. Ou seja, ele estava constantemente com a palavra de Deus aberta, meditando nela. E também ele fez das Escrituras a sua fonte de direção. Por isso que ele fala, a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. E ele ainda considerava a palavra de Deus como uma herança permanente, como algo de que ele não poderia de forma alguma abrir mão e também como uma fonte de alegria interior. No Salmo 119, 111, ele fala, os teus testemunhos, ou seja, a tua palavra, são a minha herança permanente, são alegria ao meu coração. Irmãos, quando foi a última vez que você, pergunta isso para mim também, eu falo que diariamente eu uso a palavra e uso mesmo e leio mesmo, mas eu pergunto para você, qual foi a última vez que você leu e meditou na palavra de Deus? Quero dizer algo para você, que muitos crentes leem a Bíblia apenas nos cultos, quando tem oportunidade, quando é um pastor rápido como eu, né, que você para um pouquinho e você lê, mas depois disso, você chega em casa, encosta a sua Bíblia e só vai se lembrar dela no próximo culto.
Uma das recomendações dadas pelo Senhor a Moisés e a todo o povo de Israel é que as Escrituras deveriam ser amadas, guardadas no coração e transmitidas às gerações futuras, tanto dentro de casa, como andando pelos caminhos, como deitando ou levantando-se. Ele disse ali em Deuteronômio 6, de 6 a 7, e estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentado na tua casa, andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te. Ou seja, é necessário voltar ao hábito de ler e meditar na palavra de Deus. Caso você tenha abandonado este hábito, retorne a ele urgentemente. Devemos diariamente ler algum texto da palavra de Deus, seja ao tomarmos o nosso café pela manhã, seja quando estamos nos preparando para dormir, ou em outros momentos do nosso dia. Devemos ter alegria ao abrir a nossa Bíblia e nela meditar. Falar como Davi fala no Salmo 1, versículo 2, a minha satisfação, a sua satisfação, aquele homem justo, está na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Eu finalizo esse primeiro ponto dizendo que a palavra de Deus precisa ser o nosso alimento diário, da mesma forma que eu preciso me alimentar para ficar bem fisicamente, e eu preciso me alimentar da palavra de Deus para que eu possa ser resistente espiritualmente. Eu cito aqui o profeta Jeremias, quando ele fala: achando as tuas palavras, logo as comi, e a tua palavra foi para mim o gozo e a alegria do meu coração, porque pelo teu nome sou chamado, ó Senhor dos exércitos. Jeremias 15, 16. Observe que a ingestão da palavra de Deus deu novo significado à vida do profeta. Quando ele fala: a tua palavra foi para mim gozo e alegria ao meu coração. Eu pergunto, a palavra de Deus tem sido gozo? A palavra de Deus tem sido alegria para o teu coração? Ou você tem enfado? Tem gente que pega a palavra para ler e já logo vem o sono e tem que dormir, e você não consegue, porque o teu desânimo, o teu cansaço, o teu fracasso tem feito com que você não olhe mais para a palavra. Segundo ponto que eu quero colocar aos irmãos nesta noite, outro fator que nos leva a nos afastarmos de Deus é quando não praticamos a adoração. Nós falamos lá atrás da oração, agora eu vou falar um pouquinho da adoração. A adoração a Deus é também um dos elementos significativos para preservar o nosso relacionamento e intimidade com o Senhor. No Salmo 102, escrito por Davi, versículos 2 a 4, diz assim: bendiga ao Senhor a minha alma, não esqueça de nenhuma das tuas bênçãos. É Ele quem perdoa todos os seus pecados e cura as suas doenças. Ele resgata a sua vida da sepultura e o coroa de bondade e de compaixão. Você observa que Davi, ele inicia no versículo 2, bendizendo o nome do Senhor, adorando o nome do Senhor, levando o nome do Senhor a um alto patamar. E de acordo com ele, nós precisamos crer que nos nossos momentos de adoração e intimidade com o Senhor, nós iremos nos lembrar de muitas coisas que Ele tem feito a nosso favor. Davi se lembra aqui da cura de doenças, do perdão de pecados. Ele se lembra aqui da vida dele sendo resgatada da cova. Ele se lembra aqui que Deus nos enche de bondade e misericórdia. Tudo isso ele pôde perceber nos momentos em que ele estava adorando ao Senhor. Quando adoramos ao Senhor, irmãos, nós revivemos essa intimidade com Ele, nós reconhecemos aquilo que Ele tem feito em nosso favor. Por isso a necessidade urgente
de adorarmos ao Senhor de verdade. Não é vir ao culto e ficar cantando. Cantar faz bem, precisamos cantar, e o cântico também é uma forma de nós adorarmos ao Senhor. Mas nós precisamos adorar Deus na intimidade, e ali Deus vai falar conosco, Deus vai se mover sobre nós com o Espírito Santo, e vai nos alertando dos benefícios que Ele tem feito em nosso favor, e dos quais nós precisamos agradecê-lo. Assim como a leitura da palavra de Deus, muitos de nós adoramos a Deus apenas na igreja, porém no resto da semana sequer nos lembramos de Deus. Em todo tempo nós devemos adorar a Deus, como Ele é, como Ele merece. Interessante algo que Paulo escreve na sua carta aos Romanos, é um texto muito conhecido, mas eu quero destacar algo aqui mais importante que eu vejo nesse texto, principalmente aplicado a esse ponto que estamos trazendo aos irmãos. Romanos 12:1 fala: irmãos, rogo-vos pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam, é interessante, observe a expressão, que se ofereçam, né, em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional de vocês. Ou seja, o que Paulo está dizendo é que eu preciso me oferecer ao Senhor em sacrifício. Essa é a ideia que nós temos aqui. Paulo fala desse princípio tão importante de adoração. Quando a gente se coloca diante do Senhor, dizendo: Senhor, eu sou teu. Senhor, eu me ofereço a Ti. Usa-me como instrumento nas Tuas mãos. Muitos de nós chegam até Deus simplesmente porque queremos receber bênçãos, queremos receber benefícios, assim como alguns na época de Jesus chegaram até Jesus, e Jesus fala: vocês estão me procurando, não porque viram sinais, não porque vocês estão interessados na minha pessoa, mas porque vocês comeram pães e vos fartaram. Tem gente que vem para Jesus apenas para se empanturrar. Isso não é legal. A gente tem que chegar para Jesus e dizer: Jesus, eu estou aqui. Eu me ofereço ao Senhor. Eu não sei onde o Senhor quer me usar. Irmãos, nós muitas vezes utilizamos o nosso tempo com tanta coisa fútil. Muitas vezes utilizamos o nosso tempo assistindo novelas na televisão, assistindo partidas de futebol, conversando aquilo que não devíamos nem conversar, mas lá estamos nós. Mas quando se trata de dizer: Deus, eu ofereço o meu tempo ao Senhor, para que o Senhor me use, para falar com alguém do amor de Deus, para pregar a Tua palavra, para fazer algo em benefício do Teu reino, muitas vezes nós nos furtamos, nós não fazemos isso. Nós devemos adorar a Deus por quem Ele é, e não apenas por aquilo que nós possamos receber dEle. Isso é um conceito muito errado, né? Muitas vezes nos cultos, e há cultos que você veio aqui, você não vai sair sem levar a tua bênção. Ou aqui tem um monte de chave de casa, chave não sei do que, chave não sei das quantas, e esse tipo de culto é o que mais atrai. É o culto das profetadas, é o culto do oferecimento de bênçãos. Então o crente sai vibrando: estou levando a minha bênção. Mas você se entregou a Deus? Você é um sacrifício vivo a Deus na sua vida? Esse é o culto verdadeiro, irmão. Quando nós deixamos de adorar a Deus de verdade, é um sinal de que nós estamos nos afastando dEle. A falta de adoração ao Senhor certamente vai levar o crente a um declínio espiritual sem precedentes. Eu digo que quando nós deixamos de ler a Bíblia, quando deixamos de orar, quando deixamos de adorar, nós entramos numa ladeira abaixo em declínio. E aí vem o desânimo, vem a ausência aos cultos.
E aí surgem também as desculpas que tentam justificar o nosso esfriamento, o nosso afastamento. Você vai visitar um crente, ainda essa semana encontrei uma pessoa que há algum tempo não vem, eu disse, irmã, faz tempo que eu não te vejo na igreja. Ai, pastor, sabe o que é? Aí vem aquela desculpa esfarrapada que não dá para engolir de jeito nenhum. Que vontade de falar. Às vezes nós somos até hipócritas, deveríamos falar, sabe? A irmã não está vindo à igreja porque a irmã esfriou. A irmã precisa de permitir que o Espírito Santo acenda a chama dentro de você novamente, irmã. Para que você tenha vida. Você secou, você precisa de um revigoramento da parte do Espírito Santo. Deus tem que tocar a tua alma, Deus tem que tocar você. Porque da maneira que você está, você não vai chegar a lugar algum. Mas muitas vezes a gente esconde aquilo que a gente gostaria de falar. E até para não ofender a irmã, né? Pastor Neto falava algo interessante. Eu não falo tudo que eu quero, não é porque eu não quero falar, não. Mas é porque eu não quero ofender ninguém. Mas a gente deveria ser sincero e falar. Devemos cultivar essa prática, irmãos. Quando nos encontramos sem ânimo para louvar e adorar a Deus, devemos examinar os nossos corações e ver o que está causando essa infecção, que é uma infecção, é uma doença, e mudarmos o quanto antes. Lamentações 3:40 fala algo interessante. Examinemos e submetamos à prova os nossos caminhos e depois voltemos ao Senhor. Então, é um exame, precisamos entender que nós estamos doentes. E nesse autoexame, submetendo os nossos caminhos ao Senhor, vai surgir a vontade, o desejo de voltarmos. Que nós possamos colocar as nossas vidas em adoração ao Senhor, em sacrifício ao Senhor. Eu quero terminar com alguns pontos rapidamente aqui, num tipo de conclusão de tudo aquilo que nós falamos. Muitos são os motivos pelos quais nós devemos adorar a Deus, buscar a Deus. E eu destaco, então, 5 motivos, bem rapidinho aqui, na nossa conclusão. Primeiro, demonstrar amor e gratidão. A adoração é uma forma de mostrar amor e gratidão que devemos ao Senhor. Segundo, receber forças. A adoração nos fortalece para observarmos e vivermos os princípios da palavra de Deus. Terceiro, aumentar o conhecimento e a fidelidade. A adoração também aumenta o nosso conhecimento de Deus e nos torna mais fiéis a Deus. Quarto, reconhecer a grandeza de Deus. Quando adoramos a Deus, reconhecemos quem Ele é, o seu poder, a sua glória, a sua majestade. Quinto, ser um referencial de adoração. Sendo eu templo do Espírito Santo, eu preciso me colocar como referencial de adoração a outras pessoas, ao mundo que me cerca, às vidas que estão à minha volta. E, em último lugar, amar a Deus com todo o meu ser. Devemos amar a Deus com todo o nosso ser, como Ele nos ensinou. Então, são princípios de adoração. Então, falamos nessa noite da prática de ler e meditar a palavra de Deus. E falamos desse outro princípio tremendo, que é o princípio da adoração. Você tem praticado isso na sua vida? Eu vou pedir a você que se coloque de pé nesse instante. Júlio, nós estaremos cantando um cântico que a gente sempre canta, mas é um cântico que fala da nossa fidelidade ao Senhor. Deus tem sido fiel conosco. Esse cântico fala dessa fidelidade do Senhor. Mas eu tenho sido fiel com Ele? Às vezes a gente encontra essa frase nos carros, nas casas, Deus é fiel.
Mas a pergunta é: você tem sido fiel? Então vamos refletir um pouco no cântico deste hino. Tu és fiel, Senhor, meu Pai celeste, pleno poder aos teus filhos darás. Nunca mudaste, tu nunca faltaste. Tal como és, tu sempre serás. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Flores e frutos, montanhas e mares, sol, lua, estrelas do céu a brilhar. Tudo criaste na terra e nos ares. Todo o universo vem, pois te louvar. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta, me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Pleno perdão tu dás, paz, segurança. Cada momento me guia, Senhor, e no porvir, ó que doce esperança, desfrutarei do teu rico favor. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Irmão, como tem sido a sua fidelidade para com o Senhor? Eu não vou pedir para você se manifestar, não levantar a sua mão, não vir aqui à frente,
Mas eu vou pedir que você reflita. Você tem sido fiel? Você tem oferecido a si mesmo como sacrifício agradável a Deus? Se você não tem feito isso, faça isso agora. Coloque a sua vida diante do Senhor. O Espírito de Deus está neste lugar. Deus está tocando a sua vida agora. Pai, eu quero colocar diante da tua presença as nossas vidas nesta noite. Nós queremos, Deus, nos oferecer ao Senhor em sacrifício, conforme ensina a tua palavra. Queremos ser úteis, ó Deus. Usa-nos, ó Deus, como instrumentos nas tuas mãos. Há vidas que estão ao nosso redor, que estão precisando, Pai, de uma palavra de salvação. Há vidas que estão morrendo. Há vidas que estão se suicidando, tanto espiritualmente quanto fisicamente. Pai, nós nos colocamos diante do Senhor nesta noite, como instrumentos do Senhor. Pai, nós falamos como Isaías: eis-nos aqui, usa-nos, ó Deus. Eis-me aqui, usa-me a mim, Senhor. Usa cada um dos teus servos, ó Deus, naquele propósito que o Senhor tem em nossa cidade. Deus, nós oramos pela nossa cidade. É um tempo, Pai, de política. É um tempo em que estaremos escolhendo, Deus, os nossos diretores da cidade. Deus, e nós queremos te pedir que o Senhor olhe para o teu povo. Pai, nós temos clamado há muitos anos pela nossa cidade. Ó Deus, nós queremos uma cidade, ó Deus, que tenha paz. Uma cidade, Deus, que não impere a violência, que não impere a criminalidade, o furto, o roubo, ó Deus, a sexualidade desenfreada. Deus, olha para cada um de nós, Deus, que nós sejamos instrumentos, ó Deus, para mostrar o teu amor, a tua graça. Pai, entregamos na tua mão cada um dos teus filhos nesta noite. Vem, Espírito Santo, e toca com poder, ó Deus, o fundo desta alma. E traga esta alma cativa, Deus, como um vaso de barro, mas cheios da excelência do Senhor, cheios do teu Espírito, para comunicarmos as tuas verdades nesta cidade. Assim nós oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Esquadrinhemos nossos caminhos e voltemos ao Senhor. Levantemos nossas mãos ao Senhor. Levantemos
Louvado Aleluia, seja o Senhor dos Exércitos, Aleluia, Senhor. Deus maravilhoso. Aleluia, Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e Aleluia. tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Vai na bênção para sua casa, Amém. reflita sobre esta mensagem nesta noite, em nome de Jesus.